Olá, meus queridos, a paz do Senhor, com grande alegria, que hoje nós vamos dar continuidade a essa nova etapa, os novos temas propostos. Meu nome é Marília, eu faço parte da comunidade São Rafael. Hoje nós vamos pensar um pouquinho e meditar a respeito da pessoa de Cristo. Cristo também tem uma história, assim como nós, ao longo do tempo vamos construindo a nossa. Agora nós podemos imaginar se a palavra dos homens, de alguma maneira, tem força e impacto na nossa vida. Imaginemos as coisas que o Senhor nos diz, as coisas que Cristo diz ao longo da sua vida. A Bíblia é um livro que tem falado muito para nós sobre o Senhor. Nela diz grande parte da vida de Cristo e os seus desejos para a humanidade. O nascimento do Senhor trouxe muita alegria ao mundo. É de muita alegria para nós sabermos que o Cristo esteve no meio de nós, que se fez homem como nós e permanece até hoje. Lendo um pouco o Evangelho, nós já sabemos que Cristo nasce em uma manjedoura. E o anjo diz a Maria e José, diante daquelas tribulações e dificuldades: não temais, eis que vos anuncio uma grande alegria para vós e para todo o mundo, porque nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo Senhor. Portanto, aqui se inicia um processo de alegria para a humanidade, mas também o nosso processo de salvação, a nossa via de felicidade, que foi o nascimento de Cristo. Na infância de Jesus, ele passa por duas fases: o seu tempo da infância e o tempo em que ele começa a pregar, em que ele começa de fato a sua missão. Na infância de Jesus, ele trabalhava como carpinteiro, ou seja, ele era uma criança comum. Ele vivia ali com os seus pais, ele aprendeu a trabalhar com os seus pais. José, seu pai adotivo, também teve grande parte de responsabilidade na sua educação, no seu processo cultural. Como costume também da época, Jesus foi apresentado ao Senhor, ele foi levado até Jerusalém. Como primogênito, a lei dizia que deveria ser apresentado ao Senhor. E depois, Jesus, com 12 anos, se perde dos seus pais na sinagoga. E depois de 3 dias que eles vão procurar o Senhor e vão descobrir o que de fato ele estava fazendo. Ele estava pregando para os doutores da lei, ele estava respondendo a perguntas para aquele povo. E nesse momento seus pais, de alguma maneira, percebem a grandeza da sua missão. Já que um menino de 12 anos apenas demonstrava tamanha sabedoria e tamanho empenho por aquilo que era próprio do seu pai, ou seja, aquilo que era próprio de Deus, o desejo de Deus para a sua vida. Depois, logo em seguida, nós temos a vida oculta de Cristo. Porque depois que Jesus desce com os seus pais, depois de ele estar perdido e ser encontrado, ele desce com seus pais para Nazaré. E ali ele vive submisso. Entendemos aqui que ainda não era o seu tempo, ainda não era a hora dele pôr em prática a sua grande missão, que posteriormente nós vamos ver na palavra de Deus. Entendendo Cristo como um homem, como alguém que se fez homem como nós, sem deixarmos de considerar a sua divindade. Mas ele como homem, ele teve fome como nós. Ele teve frio, calor, ele teve momentos de alegria, de tristeza. Ele também chorou porque ele experimentou tudo aquilo que é próprio da humanidade. Sem pecado, mas ele experimentou das dificuldades humanas. E por isso que ele é a grande referência para nós. Depois de algum tempo, quando chegada a hora do Senhor, Jesus Cristo começa a pregar o reino de Deus. Aí então começa o seu grande tempo, o seu grande ensinamento. Entendendo que antes já havia uma religião, já existia um conhecimento de Deus. O Antigo Testamento, ele já falava aos homens a respeito da história da salvação.
Nos primeiros tempos da humanidade, Deus chamou Abraão, e enfim, Isaac, Jacó, houve os profetas. Mas depois de Cristo, Cristo começa a pregar um reino. Jesus deixa a sua cidade de Nazaré. Ele parte para Cafarnaum, que ficava na praia, onde ele ficou por um bom tempo. E ali ele começa a pregar. E um de seus ensinamentos nos diz fazer penitência, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus percorreu toda a Galileia, e ele ensinou nas sinagogas, ele pregou o evangelho do reino, ele curou toda espécie de doença. E daí por diante a sua fama espalha. E ele faz grandes coisas, atrai grandes multidões. E a sua mensagem chega até as margens do Rio Jordão. E assim ele foi seguido por muitas pessoas e conhecido por muitas pessoas. Mas aqui fica a grande pergunta para nós. O Senhor então começa a pregar um reino. E que reino é esse que Cristo pregou, nos ensinou e que é a lição para nós até hoje? Que reino é esse? Meus queridos, esse reino é o próprio Jesus Cristo. É a sua própria manifestação da sua divindade. Esse reino é o próprio Jesus Cristo que se apresenta como Filho de Deus, enviado pelo Pai, que tem o intuito de nos dar a redenção. Esse reino de Deus é o próprio Cristo, o caminho, a verdade, a vida, o qual nós devemos estar atentos à sua história, à sua divindade, ao seu desejo para cada um de nós. Que nessa manhã nós não nos esquecemos da pessoa de Cristo, não nos esquecemos das suas palavras, dos seus ensinamentos e muito mais que isso. Não nos esquecemos daquilo que Ele pode fazer por nós e tem feito por cada um de nós. Essa é a palavra do Senhor para nós nesse dia. A paz esteja com todos vocês. Um grande abraço e até mais.